Irmãos, graça e paz. Josué, capítulo de número 2. Josué é o líder que deu continuidade ao projeto de Deus na conquista da terra. Ele substitui Moisés. Ele entra no lugar de Moisés como líder. Verso 12 e 13. Diz assim: agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Curve sua cabeça, fale com Deus, peça que Ele fale com você, aplique essa palavra ao seu coração, que Ele traga revelações, que Ele traga uma direção muito clara. Pai, fale conosco, aplique a Tua palavra no nosso coração. Essa palavra é inspirada pelo Senhor, foi registrada, porque o Senhor tem um propósito por meio dela de transformar vidas. Através da história do povo de Israel, o Senhor se manifestou, e esse ensino ainda chega até nós ainda hoje. Que o Senhor fale conosco para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Essa declaração aqui é de uma mulher, né? A história dela, ou a história bíblica, diz que ela era uma prostituta. Alguns até consideram que era uma prostituta cultual, né? Mas biblicamente a gente não pode afirmar isso. E essa mulher está preocupada com a sua família, porque Israel está entrando na terra prometida, onde Josué está liderando. E esse povo agora conquistará essa terra. E a primeira cidade é Jericó. O primeiro lugar onde eles vão conquistar, a primeira cidade é Jericó. Está essa mulher prostituta, preocupada com a sua família. E é interessante porque eu notei assim que é um pouco contraditório. O que leva uma mulher que de certo modo também destrói famílias, a estar preocupada com a sua família, está preocupada com a sua descendência. 2 espias chegam nessa casa, nesse lugar, e ao chegar eles se deparam com essa mulher, e eles estão no lugar, entre aspas, inapropriado. Mas como eles queriam conquistar a cidade, eles vão no lugar onde o acesso era mais fácil, onde não teria ali uma percepção maior. Mas mesmo assim, chega diante daquela cidade que pessoas de Israel, espias, estavam naquele lugar. Mesmo eles entrando num lugar que era para não dar pista, foi dado aquela pista. E é interessante que o povo oriental, eles têm o costume de acolher os visitantes. E essa mulher faz isso, acolhe esses 2 homens. E nesse diálogo aqui, para mim, esse ponto contraditório. Uma prostituta, mas preocupada com a sua casa. Quando eu li isso, eu fiquei questionando na minha mente, no meu coração, né? O que leva uma mulher prostituta a estar preocupada com a sua casa? Com seus pais, com seus irmãos, com a história que virá sobre si. E a minha anotação foi justamente ao contrário. O que levou essa mulher a se prostituir? O que houve de dores, de angústias na sua alma? O que aconteceu? Qual foi a fatalidade? As dores, o que acometeu? O que aconteceu na vida dessa mulher que a levou para um caminho, na nossa ótica, imoral, errado? O que a empurrou para um caminho da prostituição? Só que dentro desse contexto, ela com as suas dores, ela percebeu que a cidade ia mudar a sua situação.
ela ouviu a história do Deus de Israel, ela ouviu a história do Israel que estava vindo debaixo de uma promessa, aquilo que tinha acontecido lá no Egito, a libertação. A história de Israel precedeu a própria chegada deles. Então, nesse caso, essa mulher, com as suas dores, com as suas dificuldades, ela sabia que a sua cidade ia ser dominada, e ela então se coloca num olhar de fé, como uma oportunidade de mudança da sua história. Ela olha aquela situação como uma mudança súbita que virá, tanto que ela entra em Hebreus nos heróis da fé. Por quê? Porque ela confiou, ela acreditou naquela história que estava sendo descrita, do Deus de Israel, o Deus que estava à frente do seu povo para conquistar aquela terra. Ela então olha aquela situação e ela vê como uma possibilidade de mudança, de transformação. E eu fiz uma pergunta: quando temos oportunidade de mudar, o que devemos fazer? E o título da mensagem é justamente esse, né? Se agarre às oportunidades de mudança ou de mudar. Quando há uma possibilidade de você mudar, você deve fazer o quê? Se agarre a essa oportunidade. Deus nos dá constantemente oportunidades de mudança, mesmo quando a vida nos sabota. Por isso, o primeiro ponto, eu quero falar justamente sobre isso. A vida pode nos sabotar. A vida não é linear. Uma enfermidade, uma viuvez, uma fatalidade, um acidente muda a nossa história. Nós não temos uma vida em linha reta. Nós caminhamos na nossa história cercado por fatos que são incontroláveis. Muitas coisas são frutos da nossa escolha. Muitas coisas nós nos omitimos ou tomamos decisões erradas. Não seguimos a palavra de Deus. Mas existem outras tantas que na realidade nós não escolhemos. Elas acontecem, fruto até de escolhas de outras pessoas. Então, o que nos leva, o que nos trouxe à condição que estamos agora? Quais foram as omissões, escolhas? Ou o que aconteceu que te trouxe no momento exato que você está vivendo? Todos nós podemos ter essas tragédias na nossa vida. Podemos ter inícios que são trágicos. Há pessoas que já iniciam a sua vida se deparando com histórias difíceis. Assim que eu cheguei no norte, em 2011, eu comecei a cuidar de um rapaz. Ele já tinha uma filha de uns 3 anos e ele tinha recebido uma filha nova, tinha acabado de nascer. Só que no parto dessa filha nova, a mãe faleceu. Essa menina nasce diante de uma história de fatalidade, onde a sua mãe morre por causa do seu parto. Que situação difícil, que situação transtornante. A vida parece que sabotou essa menina. Nós nem sempre escolhemos tudo na nossa vida, elas simplesmente acontecem. As chuvas vêm e mudam a nossa história. Nós não controlamos tudo, não controlamos a maioria das coisas. Só que a gente pode ter um olhar positivo. Estava colocando gesso no forro da minha casa e eu achei que eu tinha tirado todas as goteiras. Foi ontem, anteontem, começou a chover e começou a escorrer uma água no gesso. E eu olhei aquilo e falei assim, que chateação. E de repente no meu coração veio assim, que oportunidade de você saber aonde está a goteira antes de você completar o serviço. Nós temos possibilidades de olhar as coisas de maneira trágica ou olharmos as oportunidades de mudança.
Por isso a minha declaração para você hoje é: tenha um olhar positivo sobre as fatalidades que estão vindo sobre a sua vida. Tenha um olhar positivo de conseguir perceber coisas, ainda que essas possibilidades pareçam ser tão negativas, mas elas são possibilidades de mudanças para o nosso futuro. E quando isso acontecer, se agarra a essa oportunidade de mudança, de transformação que Deus está te dando, porque elas estão surgindo em meio às nossas dores. Quando há isso, dores, há também possibilidades de transformação, graças a Deus. O segundo aspecto que eu quero pensar nisso é que essa mulher teve a sua história. Raabe, uma prostituta, uma história terrível, porque às vezes a gente sempre olha como o prazer da imoralidade, mas nós temos pessoas que são empurradas para essa situação. São pessoas que são abusadas desde sempre. Desde que ela pensa em ser pessoa, ou que ela se entende como pessoa, ela já pode estar sendo abusada. E a única maneira dela ter a atenção de alguém é se entregando a alguém. E eu já vi muitas dessas coisas. Quando eu cheguei no norte, na fronteira com a Bolívia, momentos difíceis a gente via lá. Crianças com iniciação sexual entre os parentes, geralmente é o pai, o tio, o primo, e geralmente começa com 6, 7 anos de idade. Essa criança não teve escolha, mas ela se coloca nessa situação, e depois ela só consegue ver a atenção das pessoas quando ela se entrega a algo. Momentos difíceis, ela não teve escolha da sua vida. Mas existem pessoas que passam por isso, como eu e você, mas aceitam isso de forma pacífica. O que eu olho em Raabe é quando ela vê a possibilidade, aquilo que está vindo para mudar a história da sua cidade. Ela entende aquilo como uma situação, ainda que seja de desgraça, mas como uma possibilidade de mudança, de transformação. Por isso o segundo aspecto é: não aceite pacificamente a desgraça. A desgraça, quando chega, às vezes abate as pessoas. Às vezes é um peso muito grande. E todos podem passar por isso. Quando vem o falecimento de um ente querido, quando vem a perda de algo que mexe muito com a sua história, pode ser que aquilo te abate. Mas a gente não pode se apegar à desgraça. Nós precisamos, na realidade, se levantar. Alguns usariam o termo garra, outros energia. Alguma coisa tem que se mover em nós para nos tirar daquele estado de submissão a essa situação e nos colocar sobre ela. Eu sei que às vezes não é um vigor humano, não é a capacidade humana, não é aquilo que você busca em si mesmo. Verlaine usou aqui um texto de Efésios capítulo 6, verso 10, quando ele fala: fortalecei-vos no Senhor. E é interessante esse termo, porque o fortalecei-vos ali é endunamo. Endunamo é o mesmo termo que é usado, que você vai ser revestido do Espírito em Atos capítulo 2. Então o fortalecimento não é apenas algo natural e da capacidade humana, mas é do Espírito de Deus que está em nós, e em meio à desgraça, Ele pode nos erguer e transformar a situação. Ele consegue trazer dentro de nós algo que transforma a nossa vida. Então não aceite pacificamente a desgraça quando há possibilidades de bênçãos em Deus. Lute por isso, busque isso. Às vezes a gente olha e diz assim: não, é para fulano, porque ele ora muito. É para fulano, porque ele é sensível ao Espírito. É para Beltrano, porque olha como ele se coloca na presença de Deus, olha como ele ora, como ele adora.
Não, meus irmãos, nós estamos debaixo da graça. Então todos aqueles que são filhos de Deus estão debaixo da mesma graça. Lógico que você tem que ter a tua atitude de buscar, de se colocar, de fazer aquilo que você precisa fazer. Mas o fortalecimento para mudar essa situação vem do Espírito em você. E quando esse Espírito toca a tua alma, o teu espírito, você cresce. Mesmo quando estamos aprisionados pelas emoções. Onde então podemos buscar força para mudar? Observe oportunidades que Deus está nos dando. Toda semana nós temos oportunidades. Você tem oportunidade na sua devocional, na sua oração pela manhã. Você tem oportunidade nas terças-feiras aqui na igreja, onde nos unimos em oração uns pelos outros. Você tem oportunidade nas quintas-feiras. Você tem oportunidade nos cultos de jovens. Você tem oportunidade na reunião de adolescente. Você tem oportunidade nos domingos. Você tem oportunidade de clamar ajuda. Todo mês mandamos mensagem, ligamos para irmãos da igreja e pessoas dizem: estamos desanimados. Nós falamos assim: nós temos o Ministério Sal, semeando amor nos lares. Pessoas que visitam a sua casa, que vão estar lá orando com você, para você ser erguido, se levantar na comunhão, como igreja, na mutualidade, no amor que é derramado, no ambiente onde o Espírito vai agir. E são poucos os que aceitam as visitas, são poucos os que aceitam esse recomeçar. Difícil, mas há oportunidades. Então se agarre à oportunidade de mudança. Pode ser que as oportunidades de mudanças venham disfarçadas de situações adversas. É a historinha da vaca, que às vezes a vaca tem que ir para o brejo para você então mudar de atitude alguma coisa. Às vezes situações difíceis é Deus gritando ao teu coração, à sua vida, para mostrar que Ele tem um caminho muito melhor para você. Às vezes uma crise no seu casamento está evidenciando aquilo que está ruim, para que você possa melhorar. Não é para mudar de casamento, é para melhorar o que está. Às vezes situações de relacionamentos não estão bons e você precisa melhorar. Então aproveite as oportunidades. É justamente o terceiro aspecto que eu quero falar. Aproveite as oportunidades. No capítulo 2, do verso 8 ao 12, essa mulher anuncia as possibilidades. Diz o texto, Josué capítulo 2, verso 8, diz assim: antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado, e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que, assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e me dareis um sinal certo. A oportunidade pode estar disfarçada de desgraça, de situações adversas, de momentos difíceis, como perder a terra, perder a sua identidade, a sua origem. Mas Raabe havia escutado histórias a respeito de Deus, a respeito do teu Deus.
E essa mulher que não conhecia Deus como você conhece, ela ouviu essas histórias. E essas histórias encheram seu coração de esperança e de fé, dizendo: há uma oportunidade. Se eu me colocar em aliança com esse Deus, a minha história será mudada. Aleluia. Você conhece muito melhor Deus do que essa mulher. Ela ouvia as histórias de Deus, o que Deus fez pelo povo, e ela pensou: nós podemos ser destruídos, mas se eu estiver debaixo da proteção desse Deus, eu terei a minha vida transformada. E não só a dela. A história nos mostra que ela estava preocupada consigo e com quem mais? Com os seus. Às vezes a gente é um pouco egoísta. Por isso que a gente pergunta aqui: quantos visitantes tem? A gente não encontra ninguém. Sabe por quê? Porque nós queremos a bênção. E muitas vezes não queremos ser bênção na vida de outras pessoas. E ser igreja é olhar para si, mas para o outro também. Por isso, precisamos agir como igreja. A má notícia foi transformada em oportunidade. Diz assim: assim como eu usei de misericórdia com vocês, vocês devem usar de misericórdia comigo. Sabe por que as coisas acontecem em nossa vida? Oportunidades vêm porque a misericórdia de Deus foi derramada sobre nós. A misericórdia de Deus foi derramada na cruz. A graça dele alcança a nossa vida. Você não é destruído porque a misericórdia veio sobre você. E você recebe bênçãos porque a graça de Deus veio sobre você. Dois aspectos do amor de Deus: misericórdia, que é não nos dá o que merecemos, e a graça, quando nos dá o que não merecemos. A misericórdia veio sobre eles, e a misericórdia foi clamada por essa mulher. Que essa misericórdia alcance a nossa vida. Que essa misericórdia se manifeste sobre você, se manifeste sobre a sua casa. Aquilo que você está em dificuldade, quem sabe você está no momento de dificuldade, essa misericórdia alcança os filhos de Deus. Deus há de manifestar misericórdia sobre você. Ele há de entrar com misericórdia sobre a sua vida. Outro aspecto está em Mateus capítulo 1, verso de número 5. Eu quero ler esse texto e especificar para nós aqui, tão importante isso. Essa mulher era uma prostituta. Que Mateus capítulo 1, verso 5 diz assim: Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé, Davi, e o Salvador é filho de Davi. Aleluia. Essa mulher que se agarrou a uma oportunidade, teve fé em Deus, no Deus de Israel, hoje ela consta na genealogia de Jesus. Se nós temos situações adversas que nós não controlamos, inícios difíceis, Deus tem um futuro extraordinário para nós. E para ficar melhor eu vou repetir porque eu engasguei aqui no futuro. Deus tem um futuro extraordinário para nós. Aleluia, ainda que as situações sejam contrárias, Deus tem uma oportunidade de mudança e transformação por meio da misericórdia e da graça que é derramada sobre nós. Situações serão transformadas em nossa vida, porque a graça de Deus é ativa sobre a terra, está manifesta em nós. Uma prostituta de Jericó casou-se com o ancestral de Davi, e de Davi, da descendência de Davi, veio o Salvador. Essa mulher, nessa situação tão complexa, entrou na genealogia de Jesus. Não há impedimentos para Deus agir na sua vida.
Não há impedimentos que possam travar a sua vida se você já se colocou na aliança com Cristo. Se você está nele, coisas extraordinárias acontecerão e continuarão acontecendo. A vida pode às vezes tentar nos dar uma rasteira. A vida pode tentar nos derrubar. Situações incontroláveis podem vir. Mas o Deus eterno, que tem o controle de todas as coisas nas suas mãos, continuam reinando sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ainda que sejam incontroláveis a nós, não foge ao controle de Deus. Não importa o que a vida tentou fazer, importa o que nós fazemos com aquilo que aconteceu conosco. Ressignificar, olhar para esse futuro em Deus, permitir que Deus redima a nossa história. Entende o que é redimir a sua história? Aquilo que aconteceu com José, ser vendido pelos irmãos, aquelas pessoas que deveriam proteger, cuidar, o venderam, depois ele foi escravo, parou numa prisão. E quando os irmãos chegam no Egito e ele se dá a conhecer, os irmãos estavam com medo por causa daquilo que eles plantaram no passado. Aí José diz assim: olha, não se entristeçam por causa disso, porque ainda que vocês intentaram mal, o meu Deus transformou tudo isso em bênçãos. Ele olhou para a sua história, ele diz assim: essa história está redimida em Deus. Deus mudou a história. Isso é o que nós precisamos viver. Precisamos viver essa mudança da nossa história em Deus. Eu não consigo apagar da sua mente as histórias do seu passado, as suas dores, de coisas que não deram certo. Mas você pode colocar isso na mão de Deus e deixar Ele redimir, salvar, mudar isso, trazer um significado novo. Ainda que você chegou da maneira que você está, essa é a tua história, é quem você é. E Deus pode usar você da maneira que você é, com as histórias que você tem, com as dificuldades que você tem. Deus não está limitado. Ele pode redimir, salvar a nossa história. Ele pode mudar tudo isso para a glória do seu nome. Essa mulher está marcada na história bíblica justamente pela fé que ela teve no Deus de Israel. Ela não o conhecia, ela só ouviu as histórias. Uma figura bíblica marcada pela fé. Desde o início não está bom, as dificuldades vieram, mas todos nós podemos ter um fim extraordinário em Deus. Melhor é o fim das coisas do que o seu início. Enquanto muitos começam muito bem, a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o seu início. Mas nós vamos ser avaliados pela nossa história e como nós chegamos no fim. Não é apenas o início. Nós não estamos numa corrida, num tiro de 100 metros. Nós estamos numa maratona que você precisa chegar no final. E não é aquele que chega em primeiro, mas é aquele que chega no final, em Deus. Então nós precisamos nos agarrar a essa oportunidade de mudança. E para encerrar, Josué capítulo 2, verso 21. Olha que extraordinário. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram. E ela atou o cordão de escarlata à janela. Olha só que interessante. A aliança que eles fizeram foi que eles deveriam agir de misericórdia com ela. Quando vocês vierem conquistar a cidade, vocês devem agir de misericórdia comigo, com a minha família, com aqueles que estiverem aqui dentro da minha casa. E eles colocam: sim, aqueles que estiveram dentro da sua casa, nós agiremos com misericórdia. E esse será um sinal. Prenda um cordão de escarlata aqui na janela. E eles deram o cordão para ela. E eles vão. E sabe o que acontece?
ela coloca imediatamente o cordão. Ela não espera nem eles irem para ir cercar a cidade, não. Ela já pendura o cordão lá, ela já ata. Ela já coloca de forma imediata. Por quê? Aquele era o sinal da aliança que eles tinham feito. Ela então diz assim: eu quero mostrar que eu estou na aliança. E ela prende o cordão de forma imediata. Por quê? Porque ela estava na aliança. Ela estava se posicionando na aliança. A aliança, aquele cordão, aquele lugar era o limite da proteção. Era onde eles estariam guardados, protegidos. Como é importante nós estarmos na aliança. O último ponto é esse. Nós precisamos nos manter nos termos da aliança. Estarmos dentro daquilo que é a aliança de Deus conosco. Tem pessoas que querem viver algo da parte de Deus, mas eles não vivem na aliança ainda, que diz assim: eu sou crente, mas não vive na aliança com Deus. Não vive nos termos da aliança. Havia um cordão vermelho, símbolo do sangue, que hoje é invisível, mas está sobre a sua vida. Daquele sangue do cordeiro que foi passado nos umbrais, lá na Páscoa, em Êxodo 12. Do sangue que está sobre a sua vida. Invisíveis aos olhos humanos, mas o mundo do Espírito percebe que nós estamos cobertos. E ela de forma imediata coloca aquele cordão. Mude. Ele diz que não é um compromisso apenas feito porque houve um prazer, mas era um compromisso de pessoas ainda que não tiveram prazer naquilo que foi estabelecido. Não havia alegria, não havia uma coisa de celebração, foi um compromisso, como Josué fez com os gibeonitas. Mas é interessante que o termo cordão, tikvá, corda, mas é interessante que tinha um símbolo também de esperança, expectativa, motivo de esperança e resultado. Quando ela coloca aquilo, não é apenas uma corda vermelha que está pendurada na sua casa, mas demonstrava a sua fé, a sua esperança, que aquilo que havia sido combinado, haveria um cumprimento. Aquilo que foi prometido sobre nós, será cumprido sobre a nossa vida. Aquilo que foi liberado na cruz, está consumado. Eu imagino uma avalanche de bênçãos vindo sobre aqueles que estão nessa aliança. Porque foi declarado, está consumado, o véu se rasga, diz que o tempo se fechou, houve terremoto. Por quê? Porque naquele momento, a aliança estava sendo cumprida, o pacto foi selado. Raabe tinha esperança, fé no resultado, e Raabe fez isso de forma imediata. Oh, que coisa extraordinária. Tem gente esperando demais. Tem gente esperando demais para se colocar debaixo dessas mãos. Tem gente esperando demais para se colocar na aliança. Tem gente esperando demais para se posicionar em Deus. Ainda que disse: eu estou na aliança, eu aceitei a Cristo, mas ele não se coloca no termo da aliança. Não é imediato. Eu tinha 19 anos, eu ia na igreja. Só que chega um momento que a gente precisa se posicionar na aliança. E foi o que eu fiz. Eu falei assim: não, quando eu ficar velho, eu faço uma aliança com Cristo. Eu me lembro num culto de domingo. Ninguém falou nada, mas algo falou no meu coração, e falou bem alto, diz assim: e se você morrer antes, aonde você vai estar? Naquele dia eu falei: eu preciso me posicionar. Eu não posso ser um 007 da fé. Aí você diz assim: eu tenho que comprar uma Bíblia maior, e eu quero mostrar para todo mundo que hoje eu vivo em Deus.
Às vezes a gente não faz de forma imediata, às vezes a gente deixa para depois. O que fazer quando há oportunidades? Se agarre a essa oportunidade de mudança. Se mantenha na aliança com Deus. Se coloque em pé, sobre os pés, ministério de louvor. Se agarre à oportunidade de mudar. Esteja na aliança, se mantenha na aliança. Não deixe para depois, faça isso hoje, agora, de forma imediata. Se coloque debaixo desse sangue, se coloque junto dele, em amor, em compaixão, em vida. Pode ser que a vida está tentando te sabotar, a tua história ou coisas estão acontecendo hoje, mas não aceite isso de forma pacífica. Se levante, hoje é um dia de mudança de paradigma na tua vida. Hoje é um dia de posicionar-se em Cristo. Aproveite a oportunidade que Deus está te dando, porque o futuro que Ele tem para mim e para você é extraordinário. Se coloque debaixo dessa aliança, ou melhor, renove a tua aliança. Renove a tua aliança com Deus. Aquilo que você falou com Ele, permita ouvir a voz dele falando com você. Ele está te chamando. Pode ser que os sinais negativos, situações adversas, seja Deus gritando para você: eu estou aqui te aguardando. Eu quero te convidar para viver nessa aliança. E Ele está falando isso contigo. Se mantenha na aliança. Quem sabe você está frágil, e Deus hoje está falando com pessoas que estão frágeis. Quem sabe o discipulado do mundo, as tuas amizades estão te enfraquecendo, situações que têm trazido dificuldade, e você precisa mudar isso. E teve um dia que eu tive que mudar. Eu mudei a rota. Eu não conseguia ainda mudar aquela situação internamente, mas eu tomei uma decisão de mudar a rota. Eu passei a sair por outra rota e por outro lugar, até que eu estivesse firme, posicionado em Cristo, para que pudesse não só ser influenciado pelo que falavam, mas poder influenciar aquelas pessoas. Às vezes precisamos mudar a rota, deixar algumas coisas, até que Cristo seja formado em nós de forma poderosa. E há uma oportunidade para você nessa noite, de mudar a sua rota, de deixar isso crescer em você.